Fala pessoal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas, tá? E dessa vez eu trago pra vocês, cara, talvez um dos quadrinhos mais importantes, e não só importante, um dos melhores quadrinhos de super-herói de todos os tempos, tá? E ele não é superestimado não. Se você for ler agora, nunca leu, ou vai reler, já tá um tempo sem ler, como eu tava um bom tempo sem ler, ou, sei lá, mas leia, tá? Ele é simplesmente genial, ele é realmente uma obra-prima. E é isso aqui, bom, vamos lá, você já leu, quando você clicou aí, você já sabia qual é, então pra que eu tô fazendo esse mistério todo? Você sabe que é, pá, Cavaleiro das Trevas, tá? Edição definitiva da Panini. Essa edição aqui é a versão, algumas versões antes da que tá vendendo atualmente, tá? Que hoje tá com a capa diferente e tudo mais. Essa daqui é a capa, a segunda capa que saiu da coleção. Essa edição aqui eu já tenho já há alguns anos ela, numa época que a Panini não estava publicando tantas coisas assim, ela era mais devagar. Essa aqui já é uma edição antiga na minha coleção, tá bom? Mas por que essa coisa aqui, Batman, Cavaleiro das Trevas, do mestre, sim, mestre Frank Miller, com a arte final de outro mestre chamado Klaus Janson, Klaus Janson. Por que isso aqui é uma obra-prima, Rodrigo? Cara, bom, vamos lá. Vamos primeiro falar da edição propriamente dita, depois eu vou explicar Batman Cavaleiro das Trevas 1 e Batman Cavaleiro das Trevas 2. Beleza? Então uma edição linda, num formato grande, capa dura, tá? Independente da capa que você compre, todas são lindas. Particularmente, eu, na época, não queria essa capa, mas ela era a única que existia na época. Então eu acabei comprando, pá. Mas hoje eu gosto muito dessa capa, tá? Eu particularmente prefiro ela do que aquela capa antiga que era só o raio e tudo mais. Gosto mais dessa. E a capa que vende hoje, que é aquela do Batman lutando com o Superman, é uma capa muito bonita, mas essa arte aqui que foi feita especificamente para as edições especiais pelo Frank Miller, é uma arte muito bonita, cara. É uma arte muito legal. E eu acho que hoje eu sou mais feliz com essa capa aqui do que com as outras, tá? Que bom. Mas, independente da capa que você esteja, tudo bem? É um quadrinho com 400 e um montão de páginas. Deixa eu ver aqui exatamente quantas páginas tem nessa bodega. Minha é a segunda edição, tá? É porque eu perdi a primeira. Então, onde está? Bom, 515 páginas mais ou menos aqui. 514 páginas. Esse monstro com aquele papel especial, obviamente, tá? Aqui a gente tem a série completa Batman Cavaleiro das Trevas, foi publicada em 86, em 4 edições de 50 páginas mais ou menos. E tem também a minissérie de 2001, 2002, por aí, com o Batman Cavaleiro das Trevas 2, também 4 edições de 50 páginas mais ou menos, também pelo Frank Miller, tá? E agora vem o 3 aí, sabe lá o que vai vir nisso aí, tá? Mas quando sair a gente compra e faz review. Batman Cavaleiro das Trevas 1, isso sim é uma obra-prima, tá? Obra-prima, a palavra é essa. É um dos melhores, se não o melhor quadrinho de super-heróis de todos os tempos. E não tô sendo exagerado em afirmar isso não, tá? Watchmen é uma obra-prima assustadora e bizarra, tá? É uma coisa assim, de outro mundo. Mas é um mundo criado ali, Watchmen, tá? Só existe ali. São aqueles personagens criados para compor aquela história, tá? Watchmen é também uma coisa assim, monstruosa, absurda. Mas isso aqui é um quadrinho criado com personagens que existem num universo que existe de super-heróis. E o que é feito aqui nesse universo que já existe, e já existia há muitos anos, é que torna isso aqui uma coisa ainda mais forte, na minha opinião. Em Batman Cavaleiro das Trevas 1, a gente tem um futuro onde o Bruce Wayne já não é mais o Batman há 10 anos, tá? Ele largou essa vida de Batman, ele já tá ali chegando aos 60 anos e tudo mais. E o mundo que existe nesse momento é um mundo completamente bizarro, que existem gangues absurdas elevando mais ainda a criminalidade em Gotham, tá? E a realidade está realmente
catastrófica, tá um caos a Gotham, mais do que a gente está acostumado a ver. E aí o Batman resolve voltar ativa nessa para tentar consertar as coisas. No meio disso tudo vai rolar um problema ali com o Superman, tá? Na verdade, o Superman agora é um cachorrinho do governo americano e o governo americano fala, cara, vai lá e resolve o problema com o Batman. E aí o Superman vai lá resolver e tal, e aí tem a lendária armadura do Batman, que inclusive é usada pelo Ben Affleck nesse filme que tá agora, que tem review no canal, você pode ver lá, tá? Tem 2 reviews. E... bom, a premissa é basicamente essa, tá? Mas não é simplesmente isso que torna o quadrinho genial, tá? Isso, por si só, você pode ver em qualquer outro quadrinho. Ah, o cara voltou depois de um ano, de uns tempos parados, pra tentar recuperar a cidade, e aí, por si só, isso é muito pouco, tá? Isso seria um quadrinho, poderia até ser um quadrinho muito bom, mas a forma como o Frank Miller encontra para contar essa história e as motivações dele ao escrever essa história é que torna esse quadrinho genial. Esse quadrinho foi escrito em 86, portanto esse quadrinho esse ano está fazendo 30 anos. E esse quadrinho é estupidamente atual. Mas é atual num nível assustador, tá? Se você ligar a televisão agora, as coisas que estão acontecendo nesse quadrinho acontecem na televisão exatamente nesse momento. Os diálogos que acontecem nesse quadrinho, as coisas que acontecem nesse quadrinho, se você ligar a sua televisão agora, elas estão acontecendo nesse momento. É isso o que torna esse quadrinho absurdo, tá? O quadrinho além da gente ter, obviamente, as cenas do Batman, as cenas de luta, as cenas que envolvem as brigas de gangue e tudo mais, que são legais, muito bem construídas, isso por si só já é muito legal, tá? Muito bem feito. Mas quase um terço dos diálogos do quadrinho, eles se passam através de telejornais, de entrevistas, de programas de televisão, tá? Isso é uma coisa muito recorrente no Batman Cavaleiro das Trevas. A gente tem a mídia, a opinião pública sendo mostrada o tempo inteiro em cima do que está acontecendo, e como essa opinião pública, como a mídia vão influenciar o andamento das coisas. Então palavras e discursos que a gente está ouvindo hoje em dia, tá? Eles estão ali presentes num quadrinho de 86, justamente porque aquele momento nos Estados Unidos era um momento conturbado, um aumento de violência crescente estava ocorrendo por lá, e o Frank Miller percebeu isso e se incomodou com isso e mostrou aí para onde aquilo poderia culminar, onde aquilo poderia chegar. E aí ele usou o universo ficcional ali da DC para isso, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem o Batman descendo a porrada nos bandidos, mas descendo a porrada mesmo, porque agora o Batman, cara, ele tá com quase 60 anos, ele já não tem nada a perder. A cidade tá um caos mesmo, então ele vai mesmo pra quebrar, cara. Ele não tá mais preocupado com... Se é que ele algum dia já se preocupou com alguma coisa. Mas ele realmente não tá mais preocupado com peninha de bandido. Então o que acontece? Ele vai lá e quebra os bandidos. Aí no dia seguinte, no telejornal, vão entrevistar um especialista em alguma coisa, aí o cara tá lá falando: não, porque o Batman é um fascista, e cadê os direitos humanos quando ele agride violentamente o bandido e não sei o que. E é o tipo de papo que a gente ouve, cara. Você viu Tropa de Elite 2, o 1 já tem, o Tropa de Elite 2, cara, aquela briga lá é exatamente o que tem aqui, cara. E aí você vê essas brigas nos telejornais aqui, todos esses diálogos, toda essa mensagem política, essa mensagem social que tem no quadrinho, é o que realmente torna ele genial, cara. Genial. Você vê os políticos ali, o negócio já tá assim num nível bizarramente assustador, e a galera tá ali tentando meio que fazer carinho nos bandidos, cara. É uma coisa bizarra. E você lendo aquilo, você fala: meu Deus, isso aqui é surreal. Não, não é surreal, cara. Isso acontece todo dia, na rua, na televisão, tá? Então, a atualidade não é a palavra, mas
o material, cara, ele é tão forte nessa crítica, ele é tão forte nesse argumento, que ele transcende simplesmente uma história de super-heróis, tá? E isso eu acho que é o ponto principal. Como eu falei, obviamente, o quadrinho funciona todo muito bem. Esse Batman é um Batman sensacional, cara. Ele é espetacular. O Superman também tem uma participação interessante, tá? Dentro do contexto da história. É muito bem construído isso. E o Frank Miller estava num momento de genialidade artística, não só no roteiro, mas ele estava desenhando muito, cara. Muito. O Frank Miller é um caso assim que não é tão comum, embora exista, mas de pessoas que desenham e escrevem. E o Frank Miller nessa época, além de ter escrito essa história, que é realmente uma coisa bizarra de assustadora, que se mantém atual por 30 anos, ele tinha um traço, cara, que era espetacular. Então a revista, cara, é uma coisa assim, fora de série, tá? Algumas páginas que a gente vai ver ali, principalmente quando a cada tantas páginas ele quer botar um momento glorioso do Batman, tá? Eu acredito que ele tem uma admiração ferrada pelo Batman. Nesse momento que ele quer mostrar a grandiosidade, o poder do Batman, ele usa uma página inteira para fazer o desenho. E essas páginas inteiras são obras assim, tem uma do Batman em cima de um cavalo, que é uma coisa de louco, cara. É uma coisa espetacular. E tem uma do Batman também, uma clássica do Batman pulando com o Robin, que na verdade é uma menina, que também é uma coisa fora de série, tá? Outra coisa assim, muito legal de ser levantada aqui, que você também vai ver o nível de atualidade desse quadrinho de 30 anos atrás. O comissário Gordon se aposenta e quem assume é uma mulher, tá? E ela assume com força ali para brigar contra o Batman, contra a criminalidade. E o Robin também é uma mulher. Então, são temas completamente atuais, pertinentes, presentes nesse quadrinho e que são tratados de uma forma muito interessante, muito inteligente e, como eu falei, com uma arte sensacional. O Klaus Janson, que é o arte finalista, ele ajudou muito o Frank Miller. A parceria dele já vem desde a época do Demolidor, tá? Que são aqueles encadernados que a Panini está lançando, Demolidor de Frank Miller e Klaus Janson. Que vale a pena você ler, tá? Já tem o review do primeiro aqui que eu já li, já fiz o review. E é um material muito legal. E o Klaus Janson faz um trabalho sensacional, porque o Frank Miller é meio porco, tá? Por mais que ele desenhasse naquela época assim, assustadoramente, o Frank Miller às vezes faz um negócio meio bizarro e o Klaus Janson sempre conseguiu deixar aquele material uma coisa mais limpa. E a gente também tem que levar em conta, cara, o trabalho do monstruoso, eu vou confirmar o nome do cara que eu esqueci, tá? Nome do cara, tem que dizer o nome desse cara, que é o colorista do quadrinho. Se eu achar, eu tenho que achar. Do Lynn Varley, tá? Que é o colorista do Cavaleiro das Trevas. É um trabalho realmente assim de altíssimo nível. Frank Miller, inclusive, na parte de extras, que eu deveria ter falado, mas não falei, a gente tem as 8 edições que compõem Cavaleiro das Trevas 1 e 2, e tem mais um monte de páginas de roteiro, de esboço, de artes e tudo mais, tá? Lá no final. Vou mostrar de novo, não sei porque eu tô mostrando. E aí ele comenta, cara, que de vez em quando era melhor simplesmente fazer um desenho mais simples e deixar o Varley terminar com as cores, porque ele realmente fez um trabalho espetacular. Então esse trio funcionou assim, aquelas coisas de destino, sei lá, uma união cósmica, alinhamento de planetas que acontece uma vez a cada sei lá quanto tempo. Então calhou dos três ali, do Frank Miller está monstruosamente inspirado, tanto para desenhar quanto para escrever. O Janson, que já tinha trabalhado com ele no Demolidor, entrou no projeto, e o Varley assumiu as cores. E é uma coisa assim, espetacular. Se você nunca leu, cara, esse é o quadrinho mais importante, talvez, dos super-heróis, assim, clássicos, né? Digamos, vamos botar ali do nicho clássico dos heróis, que são os Vingadores e a Liga da Justiça, tá? Aí dos Vingadores também sai muito pouco, né? A gente, como a Marvel tem outros grupos, a gente põe ali o X-Men também. Tô contando o Homem-Aranha como Vingador, tá? Então, dessa galera, dos mega conhecidos, eu acho que esse é o quadrinho talvez o mais forte de todos, cara. Justamente por essa mensagem
bizarra de atual que ele tem ali. É uma mensagem política e social, realmente é uma crítica ali muito forte, muito poderosa e muito bem executada. Pra mim, ele tá realmente ali no topo da minha lista. Eu acho uma obra, como eu falei, genial, espetacular. Todos têm que ler, todos que leem quadrinho têm que ler. Se você tá entrando agora, você tem que comprar isso aqui. É artigo obrigatório. Não é um artigo de luxo. Não é, eu vou comprar porque eu vi. Não, cara, tem que comprar isso aqui, porque é realmente absurdo. Esse foi não vou dizer que um dos primeiros, tá? Eu comecei a minha coleção mais ou menos em 96, mais ou menos, que eu comecei realmente a comprar quadrinho com frequência. Eu já tinha comprado uma coisinha ou outra um pouquinho antes, a partir de 96, acredito eu, que eu realmente comecei a comprar mais quadrinhos mesmo. E a partir de 97 eu realmente comecei a frequentar banca de jornal, assim, o que chegou hoje? Comecei a comprar muita coisa. E em 99, a Panini republicou o Cavaleiro das Trevas. Panini não, a Editora Abril, em 4 ediçõezinhas e tudo mais. E eu peguei aquilo e fiquei maravilhado. Foi uma das primeiras grandes coisas que eu peguei. Eu dei sorte, cara, que foi num momento que eu tava ainda iniciante, eu tinha pouco tempo de quadrinho. E eu tive a sorte da Abril publicar as 2 edições do Watchmen, uma edição bonitinha, que infelizmente eu não tenho mais, que eu vendi num determinado momento para comprar a edição de luxo, tá? Foi um momento de vacas muito magras. E aí eu vendi as minhas 12 para comprar de luxo. Não me arrependo não, mas eu tinha elas assim, num estado de conservação monstruoso. E ainda tenho as minhas 4 do Cavaleiro das Trevas em algum lugar aqui na minha coleção. Também estão no estado excelente de conservação. E eu realmente pude ler aquilo e foi sensacional. Então, compre isso aí. Se você tem muito tempo que não leu, cara, aproveite aí que você vai sair do filme querendo ler alguma coisa, tá? Se você saiu já do filme, você sabe o que eu tô falando. Você quer ler alguma coisa do Batman e aproveite o momento, releia isso aí. Se você ainda não tem, compra de novo isso aí, sei lá, tá? Mas tu tem que ler. Cavaleiro das Trevas é obrigatório. Agora vamos saltar no tempo de 86 para 2001. 15 anos depois, Frank Miller volta, tá? Já tinha passado muita coisa na vida dele. Ele já tinha feito Sin City, 300. Ele estava passando por um momento ali de não sei exatamente como da carreira dele. Aconteceram os atentados de 2001, tá? De 11 de setembro, durante o momento que ele estava escrevendo. Talvez isso tenha afetado alguma coisa no roteiro. E ele mesmo menciona isso aqui, tá? E aí o que acontece, cara? Ele vem com uma proposta até interessante, tá? Mas o trabalho não chega nem aos pés, não é uma sombra do que foi 15 anos antes. A começar, visualmente, o trabalho é horrível, tá? Infelizmente, tá? Eu vou usar essa palavra, horrível. A gente tem uma arte espetacular em 86, espetacular, é linda. Em 2001, a arte horrível. Tem páginas que você acha que o cara não sabe desenhar. Proporções são totalmente esquecidas, detalhes, não existe mais nada, não existem cenários, não existe nada, cara. O desenho é realmente uma caricatura de quem já foi Frank Miller. Eu não sei se ele estava com muita pressa para fazer, talvez com prazos já estourados e tudo mais, e ele fez de forma meio porca, ou se ele mesmo abstraiu daquilo e falou, o desenho não é importante. Não sei o que houve, se ele estava mal de saúde, não sei o que houve para a arte ter decaído tanto, tá? Não dá para dizer que Frank Miller é um péssimo desenhista, porque ele já se mostrou um excelente desenhista no passado. Mas em Cavaleiro das Trevas 2 a coisa é assustadora, tá? Assustadora. Então, não guie sua leitura baseada nos desenhos. Abstrai os desenhos, tá? Use-os só como base ali, pá. Mas se for pra dar nota pelo desenho, o quadrinho é uma merda. Mas não é uma merda não, tá? Falam muito mal do Cavaleiro das Trevas 2 e eu não tinha lido. É isso aí. Eu só tinha lido o Cavaleiro das Trevas 1. Quando saiu o 2 eu não tinha dinheiro na época, não comprei. E nunca catei na banca, porque sempre me falaram muito mal. Meu amigo Renato, que é um futuro participante aqui dos programas, tá? Ele me falou, porra, Rodrigo, é fraco e tal. Eu acho que foi o Renato que falou.
Bom, posso estar dizendo que foi o Renato, não foi. Bom, mas me falaram que era muito fraco, que não valia a pena correr realmente atrás do quadrinho e tudo mais. E eu comprei isso aqui, cara, mas entra na questão de pilhas, tá? Embora eu tenha isso aqui já há alguns anos, os quadrinhos acabam ficando em pilha. Uma coisa boa aqui do programa é que eu fico me motivando a tirar a poeira de algumas coisas pra ler, que eu já deveria ter lido antes. Mas eu nunca tinha lido, cara, o Cavaleiro das Trevas 2. Pela arte, ele tá realmente reprovado, tá? O roteiro, cara, o roteiro tem uma premissa interessante. Ele se passa depois do Cavaleiro das Trevas 1. O cenário atual do mundo, principalmente dos Estados Unidos, tá? Os super-heróis desapareceram. Hoje só existe o Superman mesmo como um peão do governo. E é um governo, cara, que tá num regime ali totalmente estranho. Tá uma coisa estranha. Que chega ao ponto das pessoas não terem certeza se o presidente existe. Mas mesmo assim as pessoas continuam, algumas, defendendo o presidente, dizendo: ah não, mas ele é muito americano e ele foi muito bem nas eleições. Qual o problema se ele não existe? Isso mostra também um pouco que o Frank Miller continua criticando as coisas. Esse é o ponto positivo do quadrinho, tá? Principal, porque as críticas continuam sobre a futilização, não sei se essa seria a palavra, tá? Mas por tornar tão fútil o mundo, tanto na questão da nudez, da exploração das coisas, dos excessos, tá? Isso é mostrado de uma forma até legal. A questão dos programas de televisão, das entrevistas continua, mas agora de uma forma bem diferente, numa forma meio frenética. Talvez, vou ajudar aqui o Frank Miller, talvez basear justamente nesse mundaréu de informações partidas e misturadas e rápidas que a gente tem agora na nossa vida. Ele tenha se baseado nisso para fazer essa coisa meio louca, meio corrida, tantas pessoas falando, tantas coisas acontecendo, tá? Então vou dar um crédito por isso, sim. Inclusive aqui nos próprios vídeos. Esse vídeo aqui já está com mais de 20 minutos. Ele vai chegar fácil em meia hora. E eu sei que esse não é o padrão de vídeo do YouTube. Geralmente as pessoas querem ver vídeos de 5 minutos. Ninguém quer ficar tanto tempo vendo, tá? Se criou essa cultura hoje em dia, tá? Eu sento para assistir um programa que dure X minutos e eu vou assistir. Mas hoje em dia ninguém quer assistir nada, tá? E as coisas são realmente esse bombardeio incessante de informações, de falsas informações, nem falsas, de drops de informações, tá? De pílulas de informações, pastilhas, e é Facebook, é WhatsApp, são coisas assim que a gente só simplesmente olha uma manchete. A gente vive hoje só de manchetes, a gente não lê as reportagens, as matérias, nada disso. A gente só ouve e lê as manchetes, as chamadas. A gente está vivendo isso e o Frank Miller mostra isso aqui. E aqui, cara, o que é legal mesmo do quadrinho, além dessa questão crítica que é mantida, lógico, em outro cenário agora, é legal a ideia do Batman de que ele vai derrubar esse sistema vigente, tá? E ele vai botar os super-heróis de novo na rua, porque ele acha que a Liga da Justiça é importante pro futuro do mundo, não só dos Estados Unidos, futuro do mundo. Ele acha que o mundo precisa da Liga da Justiça. Então é legal ele correndo atrás dos heróis que estão perdidos, presos e tudo mais. Tem algumas referências muito legais a esse futuro caótico. Frank Miller vê um futuro muito caótico, não só para a humanidade, mas para o universo da Liga da Justiça, para o universo da DC. O Asilo Arkham tá um caos. Tem umas coisas muito legais, tá? A gente vê o que ele imagina para o futuro desses personagens, tá? O fim que ele dá para alguns personagens é muito interessante. Não é uma obra-prima de roteiro em trabalhar essa premissa. A premissa é muito boa, mas ela se perde em alguns momentos, tá? Tem algumas coisas que não funcionam muito bem e sempre o fantasma da arte horrorosa vai ficar ali rondando o negócio. Então você tá lendo o negócio, às vezes vendo um desenho tão horrível que você tem até um espasmo, entendeu? Mas funciona, cara. Não é um quadrinho horrível, não é um lixo. Não é, cara. É um bom quadrinho que tem bons pontos ali para serem analisados. Melhor do que muita coisa de Convergência que tá saindo por aí, por exemplo. Que às vezes não tem nada. Nem arte, tá? Então, é um bom quadrinho. O problema é que justamente você leu esse quadrinho após você ler o Cavaleiro das Trevas 1. Como ele tá ali, você passou uma página, acabou chegou no 2,
é um penhasco, um abismo de distância, de qualidade assustadora. Então a gente está falando de uma coisa, obra-prima, um dos melhores quadrinhos de todos os tempos, em todos os sentidos, para um bom quadrinho de super-heróis, com uma boa premissa, mas não tão bem executado assim. Então esse abismo é o que torna Cavaleiro das Trevas horrível. O 2, tá? Horrível pra muita gente, um quadrinho horroroso, uma merda, sei lá, que adjetivos você quer usar. Ele não é essa bosta toda, tá? O problema é você ler após Cavaleiro das Trevas 1. Não sei o que esperar do 3, cara, tá? Não faço ideia. Frank Miller é realmente um cara que a gente pode esperar qualquer coisa dele. A arte, realmente eu não acho que ele vai estar na arte e tudo mais, mas bom, não vou falar disso aí não. Depois, quando sair, a gente conversa sobre isso, senão o programa vai ficar ainda maior, tá? Mas então, compre e tire suas próprias conclusões. Cavaleiro das Trevas 1, eu já falei, cara, é uma obra-prima, indiscutível, sem comentários maiores sobre isso, não. Já falei até demais, é obra-prima, pronto. O 2 é o que gera essas discussões. Acho que merece ser lido, merece ser analisado com calma, tá? Não desista por causa da arte horrorosa. Não, tá? Não é por aí. Não desista porque tem alguns problemas de roteiro, mas não, ele tem realmente uma boa premissa, cara. Ele tem um bom caminho aqui. Ele só não é tão bem executado. N razões podem ter levado a isso. Frank Miller pode ter ficado extremamente abalado com os atentados. Ou ele mesmo se perdeu nas ideias. Ele tinha muitas ideias e não conseguiu botar aquilo pra funcionar. Acontece, cara. Eu mesmo aqui às vezes estou falando um monte de coisa e me perco, tá? Então, mas é um quadrinho que vale a pena ser lido, cara. É um quadrinho do Frank Miller, do Batman, uma continuação de Cavaleiro das Trevas. A obra-prima dos quadrinhos. Pá! Então, acho que tem que ser lido. Mas lógico, leia dessa forma que eu falei. Com calma. Analise o que você está vendo ali com um outro olhar. Não com o mesmo olhar que você está lendo assim. Cavaleiro das Trevas, Santo Graal, The Holy Bible of the Comic Books. Não é a Bíblia dos quadrinhos a continuação, tá? Não é o Velho e o Novo Testamento, nada disso, tá? Leia o Cavaleiro das Trevas como realmente uma obra-prima e analise o que foi possível ser feito ali, o que é legal, tá? Não fala que é uma merda assim, simplesmente sem nenhum argumento, sem nenhum fundamento, só porque o desenho é feio. O desenho eu tô falando que é feio mesmo, porque tem alguns problemas. Se fundamente, simplesmente não simplesmente compare com a outra, cara, porque a outra é incomparável. Porra, pra tu comparar o Cavaleiro das Trevas, você tem que comparar com o Watchmen, tu vai ter que comparar com outras coisas. E obra-prima com obra-prima a gente não compara, cara, porque é obra-prima. Você não vai comparar com mais nada, cara. Você só vai dizer, porra, é obra-prima, entendeu? Então não compare, a comparação é uma coisa errada. Leia e realmente diga, não gostei por causa disso, daquilo, mas tente achar os pontos positivos, que eles existem, tá? Não se desanime não, que é um quadrinho legal, cara. É um quadrinho com ótimas ideias, com ótimas sacadas, tá? É um quadrinho que diverte. E como eu falei, ele é melhor do que muita coisa de Convergência que tá saindo por aí, tá bom? Espero que tenha sido legal esse Barra e Pipoca. É tanto programa que eu me confundo. Esse Crise nas Infinitas Barbas gigantesco. Mas pra falar de um quadrinho de 500 páginas, a gente precisa de um bom programa. Imagina quando eu for falar de Crise nas Infinitas Terras, que eu acho que é maior do que isso aqui, tá? E tem mais personagens e tem mais coisas. Bom, eu espero que você tenha gostado aí do programa. Comente, compartilhe, curta, vamos fazer esse canal crescer ainda mais, tá? E é isso aí, eu tô devendo pra vocês ainda os reviews de 2 edições do Superman, que eu tinha feito uma votação lá atrás. Vai sair, tá? Calma. Uma eu já garanto qual vai ser, que é Grande Desastre Superman de Grant Morrison. Essa vai sair, tá? Assim que eu terminar de ler, eu vou ler o mais breve possível e vai sair, não se preocupe, tá bom? Então, continue aí acompanhando nosso canal, pessoal. Acompanhe também o Facebook, lá eu jogo as notícias. Amanhã eu vou lançar o vídeo tal, hoje mais tarde, tá? Mas o Facebook não é importante. O importante mesmo é aqui o canal. Continue dando sua curtidinha pro canal propagar. E deixe seu comentário que eu respondo aí sempre o mais rápido possível. Bom, um abraço pessoal e até o próximo Crise nas Infinitas Barbas.